Olá, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast RH Taon Papo de Carreira. Aqui você encontrará muitos conteúdos relevantes para a sua vida profissional e tenho certeza que com as histórias dos nossos convidados você irá se identificar com alguém e irá se motivar a buscar os seus sonhos e não desistir nunca, jamais. Histórias aqui que traremos de convidados que chegaram ao seu sucesso através de muito empenho e eu tenho certeza que eles vão contar um pouquinho para vocês, para que você também possa seguir os passos deles. Antes de mais nada, para que esse conteúdo também chegue em outras pessoas, eu quero pedir para que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal para receber as notificações, porque muitos convidados ainda virão pela frente, tenho certeza de que vocês irão gostar. Também quero agradecer aos nossos apoiadores do canal. Nós temos a OL Gestão de Pessoas, que trabalha com redução de custos, organização de processos e capacitação dos líderes. Você sabia que 85% das pessoas deixam o líder e não a empresa? Então, vamos capacitar os seus líderes aí. Também temos a Forever Energy, que trabalha com painéis fotovoltaicos. Eles são especializados em fazer projeto, eles direcionam todo o seu projeto, inclusive até o financiamento bancário. Com a Forever Energy, você estará gerando a sua energia sempre. Eu posso dizer porque eu tenho na minha casa há mais de um ano que eu não sei o que é pagar uma conta de luz. Também nós temos aqui a nossa parceira, a Urbano Cowork, que é um local de extrema estrutura especializada, mais ou menos 300 metros quadrados de uma estrutura incrível para você ter suas palestras, você fazer suas reuniões, passar o dia buscando seus objetivos com um cafezinho, tem cafeteria, tem papelaria, você precisa conhecer no centro de Gravataí. Todos os nossos apoiadores, nós vamos deixar a descrição deles, contato, para que você entre em contato com eles e consiga, de repente, aquele desconto especial falando que você assistiu aqui e conheceu eles aqui no nosso podcast. A cada episódio eu trago um convidado e hoje não é diferente. Eu tenho aqui comigo Felipe Amaral. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, tudo bem? Tudo bom, Osmar? Muito obrigado pelo convite. Obrigado também ao Urbano por ceder o espaço aí, né, para a gente estar aqui trocando essa ideia. E espero que seja um podcast de grande aprendizado e de muita troca de informação também, para a gente poder aprender juntos aí. Quem sabe alavancar aí o mercado de trabalho aí nessa questão do RH aí, né? É isso aí, bem importante. Sabe, Felipe, antes de começar, eu gosto de trazer um presente para os meus convidados. E eu tenho um parceiro que é a POSP, Confecções POSP. A POSP, eles fazem camisetas, fazem jaquetas, fazem moletons. E para ti que é empresário, para você que é empresário, quer fazer camisetas para eventos, enfim, uniformes para a sua empresa, eles têm um produto de qualidade. E aí eles forneceram gentilmente para cada convidado meu uma camiseta do podcast. Então eu estou te entregando aqui, eu peço que tu abra aí e mostre para o pessoal que está lá em casa, aqui nessa câmera aqui, ó. Aí, ó. Então, esse é o presente. Excelente material aqui. Agora tu vai ver aí, essa camiseta ela é anti-peeling. Então ela não pega a bolinha, não amassa. Eu tenho camisetas dessas aí há mais de 5 anos que estão como nova. Sabe que a gente dá muita importância para essa questão de uniforme lá na rede Madrecita, ali no Madrecita, né? Sim. Então eu sempre pego muito no pé das atendentes, do nosso time, e ó, o uniforme tem que estar impecável, querendo ou não, ali, né? Ali é a nossa identidade. É verdade. Né? Além do sorriso, que tem que estar sempre sorrindo, né? Para a gente receber o cliente da melhor forma possível, o uniforme também é a primeira aparência ali, né? Aquela velha história, né? A primeira impressão é que fica. O uniforme e quando tu chega num local e tu vê as pessoas uniformizadas, tudo organizado, dá um diferencial, ou não é? Passa credibilidade pro cliente, mas que legal. E um excelente material. Espero que tu goste, depois tu tira uma foto e manda pra nós aí uma foto com ela aí, pra gente postar. Não sei, visto aqui agora. Tu que sabe, quer botar por cima, quer deixar aí, tu que sabe, fica à vontade. Deixa aí que depois... Que legal. Então vamos lá, olha só. Nós sabemos, para você que não conhece o Felipe é o proprietário do restaurante Madrecita, né? Um restaurante bem conceituado em Porto Alegre. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dele, né? Mas eu quero, cada convidado que eu trago aqui, eu gosto de contar a história dele até chegar neste momento. E eu gostaria de saber de ti. Tu começou a trabalhar com quantos anos? Onde é que tu começou a trabalhar? Conta um pouquinho da tua história aí para nós.
Então, Osmar, a minha história, assim, questão de gastronomia, alimentação, foi... Não sei se foi bem por acaso, mas no início eu tinha um certo bloqueio em relação a isso, né? Porque os meus pais, né, a gente veio do interior, né, da cidade de Juí, Rio Grande do Sul, e os meus pais vieram em busca de melhores condições de emprego, né? Surgiu a possibilidade aí de estar abrindo uma cafeteria, e eles resolveram abrir uma cafeteria no centro de Porto Alegre. Mais ou menos em 1980 e alguma coisa. Então eu comecei bem cedo, desde pequeno. A minha mãe já me levava para a cafeteria e meu ambiente de brincar, de me relacionar com as pessoas era ali. Sim. Então eu meio que me desenvolvi conversando com pessoas estranhas e brincando, me relacionando, né? Aquele atendimento ao cliente de berço já, né? Literalmente. Mas eu tinha um certo preconceito com isso porque eu tinha um pouco de vergonha de estar lá naquele ambiente. Às vezes meus amigos chegam lá e eu tô lá e querendo ou não, naquele ambiente eu tava trabalhando. Sim. Praticamente, literalmente. Minha mãe sempre pedia... Aí tu já tava com o quê? Uns 12 a 13 anos? Isso, mais ou menos nessa idade. Então eu sempre tava trabalhando nesse ambiente aí, né? E eu via muitos meus pais acordando cedo também, abrindo a loja, fechando a loja, né? E eu vou estudar, fazer um cursinho pré-vestibular. E os meus pais também não queriam isso pra mim, né? Isso que era intrigante, né? Filho, tu vai estudar, tu vai seguir uma carreira, né? Vai pegar um emprego bacana aí numa empresa multinacional e vai seguir a vida. E olha só como as coisas dão voltas também, né? Porque realmente estudei, cursei faculdade, não me formei, mas acabei indo para uma empresa, uma Big Four, uma multinacional, e a partir daí eu acabei desenvolvendo muitos processos lá dentro, né? Sim. Porém, eu vi que não era bem aquilo que eu queria. E aí depois eu retornei à minha essência. Sim. Né? Me desenvolvi lá dentro, foi assim uma bagagem incrível que eu levo, né? Conheci muitas pessoas e até hoje me relaciono com os meus ex-colegas de trabalho. E a partir dali implantei processos dentro do restaurante próprio da família, praticamente. Sim. Que a gente foi dando continuidade. Aí eu assumi com a minha irmã, meu cunhado, foi bem familiar, né? A Rede Nutribem, inclusive está até hoje, né? Foi dali que eu implantei todo o meu conhecimento, desenvolvemos controles, né? Dentro de... Legal que tu falou, assim, ó, eu estava lá, mas não era o que eu queria, né? E isso é legal e importante, porque muitas pessoas, às vezes, elas acham que passar por alguns lugares onde elas não desejam estar é ruim, e não é. Sim, exatamente. Porque cada lugar que tu passa, tu cria uma bagagem. Por exemplo, hoje, como eu trabalho com consultoria, eu vou atender uma consultoria no restaurante. Eu já trabalhei como garçom, como maître. Vou atender uma consultoria de personalizados. Eu já trabalhei com personalizados. Então, cada lugar que tu vai, tu adquire uma bagagem. O que importa é tu saber o que extrair disso aí para colocar na tua vida, Todos os dias a gente toma decisões, né? Então, são pequenas decisões, médias decisões, decisões enormes, né? Então, o importante é a gente sempre estar tomando decisão, porque se a gente não tomar decisão nenhuma, imagina, a gente não é capaz de não sair do lugar, então, né, toda ação tem uma reação. Sim. Então foi importante eu pegar uma visão externa, né, do mercado e entender, eu tinha tudo lá, eu era feliz, eu meio que relacionei a minha infância, a minha brincadeira no ambiente de trabalho que os meus pais estavam ali, né? Então eu retornei com isso. E a partir daí, né, peguei a experiência pós-pandemia, depois acabei abrindo... Sim. Até porque se tu não tivesse saído da experiência que tu teria, foi a que tu acompanhou dos teus pais, né? Exatamente. E tu mesmo comentou aqui que os teus pais, de alguma forma, não queriam isso pra ti. Sim. Né? Porque abre, fecha, trabalha e tal. Porque muitas pessoas acham, eu quero ter o meu negócio e vai ser botar as pessoas a trabalhar para mim, e não é bem assim, né? Sim. Sabe que não é bem assim. Não. O teu próprio caso hoje que chega correndo nos lugares porque tu hoje tá envolvido, né? Graças a Deus a gente tá aí com 4 lojas aí, né? Uma operação que mexe com muitas famílias, né? Sim. Então a gente depende de muitas pessoas. Sou muito grato pelos meus colaboradores e eu agradeço todos os dias, né, por estarem lá e por ser uma equipe tão engajada, né? Sim. E
E no início não foi bem assim, né? No início, né, a gente começou com uma hamburgueria, ainda até hoje temos ela, a Duffel Burger. Me afastei um pouco dessa operação, mas a hamburgueria na pandemia foi onde tudo começou, né? Que naquela fase lá, o delivery explodiu e ali a gente aproveitou o momento, vendemos bastante, né? Ao ponto de conseguir identificar um novo projeto que foi o Madrecita Bistrô. E até hoje estamos... Tu falou da hamburgueria, né? Já que a gente passou ali para a questão da hamburgueria. Por mais que tu teve o apoio dos teus pais. Sim, né? sempre tivemos. Mas na questão de organização, tu chegou a buscar algum tipo de conhecimento, alguma coisa assim, para abrir a tua hamburgueria, não? Ah, com certeza, né? Me espelhei aí no Fome de Poder, no filme do McDonald's, os processos, e experimentei muito hambúrguer na rua antes de abrir. Pedia muito delivery antes também, né? Porque já existia, né? E isso foi muito importante, né? Me aprimorei com alguns cursos, né? A gente está sempre se atualizando, é de extrema importância, é muito relevante para nossa vida isso aí. E a partir disso, claro, né? A gente nunca vai estar pronto 100%. Sim. Mas tem que ter o start, tem que ter o início. Aí foi que peguei o cartão de crédito, torei ali, fomos comprando na OLX alguns equipamentos usados até então começar no container, né? A hamburgueria. Comprou um container. Isso. E onde é que ele foi instalado, o teu container? Foi instalado dentro do pátio dos meus pais, né? Porque eles têm um terreno em Porto Alegre, né? Um terreno grande ali. A gente acabou colocando na frente, né? Pô, pandemia, né? Muitas empresas abandonando os comércios. E aluguel, né? Altíssimos. Né? Por incrível que pareça, os locatários, alguns locadores não conseguiram reduzir o valor, mas enfim, outros negociaram. Mas a minha intenção seria algo de baixo custo ali, né? Sim. Para poder ter uma lucratividade rápida. Até porque estava iniciando, né? Isso, iniciando, é isso. E a gente, né, minha família cedeu espaço, a gente estacionou o container ali, instalamos os procedimentos de controle e começamos a operar já. Sim. Isso seria até legal. Eu sei que hoje a gente tem muitos projetos e programas que dão incentivo ao empreendedorismo, né? Mas eu acredito que ainda falta, né? Um pouco mais de parceria, por exemplo, da parte do governo. Tu que está iniciando lá algum tipo de subsídio num aluguel. Sim, por um tempo, alguma coisa, porque cara, gera emprego, né, cara? Querendo ou não, nem que coloque uma taxinha futura ali, né? Mas isso aí é como se fosse botar um foguete ali porque, querendo ou não, alavanca, imagina, só o subsídio do aluguel já é incrível. Mas eu tive um apoio do governo. Sim. Eu peguei um Pronamp. Pegou. E isso aí nos ajudou muito, né? A gente conseguiu se fortalecer através do Pronamp. E como é que foi para pegar isso, por exemplo? A pessoa que está nos acompanhando aí e está querendo abrir um negócio ou está querendo expandir. Como é que ela faz? Quais são os trâmites que ela busca para isso? É importante ter já uma conta mais ou menos acima de 1 ano já, uma conta com uma movimentação, né, jurídica, que eu já tinha essa conta jurídica né, anteriormente, e ter um bom relacionamento, né? Porém, o Pronamp, ele libera mais ou menos uns 30% do patrimônio que é declarado. Então não foi muita coisa que eu consegui pegar na época. Mas o que veio ajudou muito. Sim. Já foi pago, já foi liquidado e, né, em seguida vai liberar aí, né? Quem sabe a gente já não tá à frente. Né? Até porque eu acredito, eu acho que ele vem, o juro é diferenciado, como é que funciona. É um juro bem diferente de pegar um empréstimo num banco. Com certeza. Um empréstimo assim o juro tem uma taxinha de 1,2%, 1,3%, uma taxinha bem baixa mesmo, bem válida. Diz uma coisa, lá pelos 18, 22 anos, tu comentou que foi acho que quando começou, né? Com o teu hamburgueria, é isso? Não, eu tava na fase de aprendizado na empresa multinacional, que eu aprendi processos. E tu teve uma irmã daí que se formou em nutricionista. A Josiane. Ela trabalha contigo hoje? A Josiane, olha, diretamente não. Mas indiretamente a gente... Posso mandar um beijo pra ela? Claro, manda um beijão aí. Josiane Rosa, um beijo, eu te amo, aprendi muito contigo. Que legal. Tu fez parte da minha transformação, né? E eu sou muito grato porque tudo que eu tenho hoje, né, foi a Nutribem que concedeu esse espaço e a gente trabalhou junto. Que legal. Mas a minha irmã se formou como nutricionista, né, na época junto, porque minha família é do ramo, né, e a gente já iniciou nessa jornada juntos. Meus pais meio que se aposentaram e a gente acabou dando continuidade, porém em outros projetos, dentro de órgãos públicos, questão de licitação, aquela burocracia de estar atendendo ali
em cima dos procedimentos de boas práticas, porque a fiscalização em cima. Então a gente teve que estudar muito sobre isso para pegar uma primeira licitação, para a gente poder estar em cima das normas, né? Sim. Então a gente quebrou muita cabeça. Isso é uma evolução difícil de ter, né? É enorme. Porque, que nem tu falou ali, meus pais tinham uma cafeteria. É. A gente sabe que até pelo tempo também que era, quando eles tiveram, era bem diferente. Eu acompanhei, por exemplo, processos em supermercados de implementação das boas práticas. Nossa, muita coisa, muita coisa. Como é que foi para ti essa transição de tipo, eu tenho que aprender agora a colocar tudo isso? Não é só aprender, né? A gente, além de aprender, a gente tem que repassar o conhecimento para os outros, para multiplicar o nosso conhecimento para eles poderem replicar. Então é bem interessante essa questão que tu falou de mercado. Muitas empresas, quando é familiar, às vezes não acaba tendo evolução, né? Acabam parando ali, né? Ficando sendo pequenos, né? Não querem se reciclar, não querem evoluir. A partir do momento que a gente chega no ponto de dizer que eu não tenho mais nada a evoluir, tá pronto para morrer então, porque a vida é feita de evoluções, né? Então eu, Felipe, eu quero me manter sempre evoluído. E a gente sempre teve essa mesma essência, esse mesmo norte de evolução. Então, todas as novidades no mercado, no atacado, no varejo, a gente pesquisava para trazer para dentro da empresa. Legal. Então, isso foi muito interessante, porque agora voltando à questão dos meus pais, Felipe, eu não te vejo, né? Eu não quero que tu faça isso que o pai está fazendo, porque é muito maçante, Eu tenho orgulho de dizer daqui a pouco para minha filha, estuda e vem trabalhar com o pai, né? Eu tenho a minha filha Aurora, de 10 meses. Cara, às vezes, né, se eu puder, já levava ela para trabalhar e estar no mesmo ambiente de trabalho onde os meus pais me levavam naquela época, né? Sim. Porque eu tenho orgulho de falar, existe todas as possibilidades. A vida é feita de escolhas. Escolhe onde tu quer ir, né? Tem a mente, né? A mente voltada à evolução, que com certeza vai dar certo o processo. Os nossos pais, eu posso falar isso também pelo meu, eles tinham uma certa restrição a essas mudanças. Sim. Né? Que até a minha geração, a tua ainda, tu é mais novo, hoje tu tá com 30, né? Sim, 30 anos. Não tem vamos mudar, vamos buscar, vamos... E a próxima geração agora é muito mais, né? Eles vêm muito mais evoluídos em tudo. Mudando, e mudam até demais, às vezes. Às vezes, dependendo, a mudança deles acaba impactando também no processo de evolução, né? Sim. É uma mudança que, da noite pro dia. Sim. Muitas vezes um profissional tá no trabalho, né? Iniciando, achando que é aquilo, e da noite pro dia, não, mudei. Quero fazer outras coisas, outra coisa. Então, às vezes, eles não trabalham por propósito, mas sim por propostas, né? Sim, por propósito. O mercado ali paga R$10, eu vou pular, né? Vou largar meu currículo, vou trabalhar lá. Então, a mudança é frequente. Eu não sei se daqui a pouco uma insatisfação ou o desejo de querer ter a vida ganha já da noite pro dia. Eu já caí em muitas conversas de Bitcoin, esquema de pirâmide, vai ter renda extra, sabe? Então, eu acho que, cara, com tudo isso que eu já sofri, hoje não existe jogo ganho já da noite pro dia. Tu pode dizer que nada vem fácil. Nada vem fácil. Né? Se não buscar, não trabalhar, não vem. É verdade. Mas é aquilo, né? Também, se a gente pensar que nada vem fácil, às vezes se torna difícil também. Sim. Então, claro, nada vem fácil pra gente poder dar valor. Né, para dar valor àquilo que ganhou, mas acreditar que é fácil pelo simples fato de traçar um processo, né, ter um propósito e depois pegar essa linha aí e repartir em várias etapas e fazer do propósito um planejamento por etapa e dar continuidade. É que assim, tu citou uma palavra antes que é importante, as pessoas elas não têm tido esse conhecimento, que é a questão do propósito. Hoje, a pessoa ou ela trabalha porque ela precisa de dinheiro, ou ela trabalha e vai trabalhar em algum lugar porque tá pagando mais. Sim. Mas quando a pessoa ela buscar um propósito de vida, ela vai parar com aquela questão de torcer para sexta-feira, de odiar a segunda-feira. Falou tudo, perfeito, né? perfeito. Porque quando tu entende que tu tem um propósito de vida,
as coisas elas começam a fluir. E eu sempre digo assim, ó, o dinheiro vai ser um resultado de algo que tu gosta de fazer, é uma consequência. É diferente, né, da pessoa tá por tá, ou tá desesperada, ou tá... Mas isso também é falta de preparação, né? Dia a dia, né, conforme eu te falei, a gente tem tomada de decisões. Cada decisão tem uma linha ali que a gente vai seguir. Será que cada decisão tem uma linha que a gente vai seguir ali? Então, quando a gente não tem um propósito bem definido, a gente acaba tendo problemas, né? Sim. Diários, através de decisões tomadas. Quando nós temos um propósito bem definido, os problemas não são mais problemas. Sim. São desafios. São adversidades que vai nos fazer melhorar cada vez mais. Vai gerar crescimento. Isso. E que a gente vai enxergar, ter uma visão mais ampla, né? Verdade. Cara, olha só. Tu teve em algum momento, chegou a pensar em algum momento, assim, de desistir, de pensar assim, porque quando a gente conta a história das pessoas aqui, e a outra coisa que eu acho interessante, as pessoas, elas te veem no palco, mas não veem o que tu passou no camarim, né? Que eu digo assim, elas te veem lá no palco, invejam às vezes até o teu sucesso, mas não sabem o que tu passou para chegar até ali. Em algum momento tu pensou assim, acho que não vai dar, tu pensou em desistir, tu teve apoio de alguém que disse, não, vamos lá, ou coisa assim? Sim, muitos momentos pensei em desistir, mas eu não sei, eu sou uma pessoa forte de espírito, sabe? Forte de crença. E muitas vezes quando eu me pegava chorando internamente, ou às vezes até mesmo chorando direto, eu me ajoelhava e falava com Deus. Deus, me mostre, me retoma minha visão, me retoma meu propósito, porque às vezes o meu pensamento de desistência é falta de propósito. Sim. Então, às vezes é aquela cegueira, né, que a gente fica deslumbrado, porque o vizinho conseguiu dar certo ali, porque meu colega que cresceu comigo, né, conseguiu atingir o sucesso, né? Essa palavra sucesso é muito forte também. E por que eu não estou conseguindo? Então, quando eu chegava nesse momento no ápice de pensamento de desistência, eu tentava sempre meditar, orar, né, conversar com o Papai do Céu lá, e para ele me retomar a minha visão. Legal. E, cara, não existe. Quando a gente vai para o apelo espiritual, quando a gente para um momento para conversar com a gente, a resposta vem. Entende teu propósito. Entende tudo se clareia. É verdade. Agora, às vezes o trânsito, né, as adversidades do dia a dia, fica tudo escuro. Às vezes a gente está numa tempestade ali, só questão de acalmar, respirar, né, tentar conversar um pouco com Deus, que volta a claridade. E às vezes, né, o que eu sempre falo pro pessoal, a gente abraça muitas pessoas no dia a dia, cumprimenta muitas pessoas no dia a dia, se doa para outras pessoas no dia a dia, né? Sim. Mas em que momento a gente para nos doar? Para nos agradecer, não, obrigado, perfeito minha saúde, enfim, não tem, às vezes o pessoal acaba não tendo tempo, cheguei, tô exausto, não tenho tempo para isso. Sim. Mas a gente se policiar, ter a disciplina, sempre ter aquele nosso momento ali, né? Com certeza o nosso propósito vai ter cada vez mais claro em relação a isso. É verdade. Verdade. Vamos falar um pouco do Madrecita agora. Legal. Tá. Tu veio de lá, teus pais tinham cafeteria, depois tu foi trabalhar fora, depois tu resolveu voltar e tal. E aí agora tu tem o Madrecita. São quantos locais tu tem? Hoje a gente tem 4 lojas, né, 3 em Porto Alegre. Diz aí onde é que fica aí pro pessoal. 3 em Porto Alegre, na Avenida Bagé, bairro Petrópolis. Essa é a matriz, a primeira Madrecita. A segunda loja é na Ipiranga, na Avenida Ipiranga, 1493, do lado da Polícia Federal ali. A terceira loja é uma operação B2B, business to business, né? Prestamos serviços para dentro da Plenobras. Sim. Uma das maiores empresas aí de componentes hidráulicos e elétricos. Legal. E a outra loja também, né? A gente presta serviço para o Marista, a rede de colégio Marista, em Viamão. É uma cantina escolar. Que bacana. Que para mim, assim, é uma alegria aquela loja lá. É uma diversão total, cara. Acho que a criança alegra o nosso ambiente, né, meu? E a gente trabalhar com adolescentes e crianças, eu acho que a gente tá sempre um eterno jovem ali, né? E isso é muito legal, cara. Então, né? Estão todos convidados pessoal, aí, todos os sábados é dia típico de feijoadinha no Madrecita. Olha aí. Inclusive, tá convidado para aparecer lá, né? Obrigado.
E para quem não sabe, agora a gente está fechando uma parceria. Fechando a parceria de consultoria, né? Eu acho que, né, agora tu tá perguntando Madrecita, o ano passado a gente ganhou o prêmio de melhor comida caseira da revista Tu não trouxe o quadrinho? Não trouxe, não, na correria do dia a dia não trouxe. Mas quem tiver a oportunidade de acessar o Instagram ali, né, @Bistrô Madrecita, e a gente consegue ter as informações. O ano passado a gente ganhou o prêmio de melhor comida caseira, e isso é muito interessante. De Porto Alegre, toda Porto Alegre. É, toda Porto Alegre. Olha que legal. Isso foi muito interessante, né, um marco histórico pra gente. E esse ano, novamente, a gente está entre os 5 restaurantes selecionados, os indicados para poder receber. E como é que faz para votar, por exemplo? Se eu quiser votar em ti, como é que eu faço para votar? Eu posso nosso votar? Instagram, na nossa bio ali tem um linkzinho. Só entrar no link da revista Sabores do Sul e ir direto na classificação, né, comida caseira. Que legal. Então aqui, ó, você que está acompanhando, a gente está te convidando para ir lá conhecer a melhor comida caseira de Porto Alegre, eleita no ano passado e concorrendo esse ano de novo, já está entre as 5. Já está entre as 5. Você vai lá, ó, meu propósito para você, a minha proposta para você é assim, ó, vai lá, conhece, experimenta, gostou, vai lá e vota lá para a gente valorizar os empreendedores e principalmente a comida boa da nossa região. Por que tu resolveu fazer a comida caseira, por exemplo? Hoje a gente vê, o sushi antigamente era uma coisa difícil de encontrar. Hoje tu encontra às vezes em qualquer esquina, né? Em vários lugares. O que foi em ti? Assim, eu sempre tentei vincular 3 grandes pilares assim, que a gente sempre segue, né? Que é o atendimento, um atendimento colhedor, um atendimento familiar, né? O segundo pilar, o ambiente, um ambiente aconchegante, um ambiente divertido. O terceiro o pilar, o produto. Sim. Tá? E eu acho que a comida caseira a gente consegue vincular sempre isso. Pelo simples fato de eu ter iniciado o meu processo, né, de questão de restaurante e gastronomia com a minha família, eu acho que a comida caseira, além de estar sempre no nosso dia a dia, é muito mais simples de conseguir entregar felicidade em forma de alimento. Sim. Porque às vezes a gente vai comer um sushi para um happy hour, eventualmente, né? Um hambúrguer, eventualmente. E a comida caseira a gente consegue entregar no dia a dia. Sim. Né? Nossas necessidades básicas. Eu acho que foi isso que fez, né, a tomada de decisão pra gente tentar realmente... E remete muito àquela coisa da... Tu falou que veio de Juí. Isso. Remete muito àquela questão da comida do interior, da avó, da família. E por isso a escolha do Madrecita. Exatamente, cara. E assim, ó, é incrível. Porque muitos clientes, né, às vezes... Claro, não bem da minha idade, um pouquinho mais velhos que eu, assim... comem ali uma preparação que não é que todo mundo gosta. Um exemplo, uma língua bovina ao sugo com ervilhas. Só que quando a gente consegue atender as expectativas daquele cliente, ele volta à infância. Sim. E começa a relembrar todas aquelas memórias, né, afetivas. A língua parecia da minha avó, a língua parecia da minha mãe, olha... E é incrível quando eles vão na cozinha e agradecem a cozinheira, obrigado, né? Olha, legal. É legal, é muito gratificante. Então, claro, a gente tenta atender todos os públicos, né? Muitas pessoas nos criticam às vezes, porque, melhor comida caseira, mas o espaço é pequeno, não tem buffet de sobremesa, não tem um filé mignon, não tem um entrecô. A gente tenta sempre esclarecer exatamente isso, né? A categoria comida caseira não é um ambiente gastronômico de alta gastronomia, um ambiente contemporâneo. O que fala comida caseira? O que é caseira? O que serve na tua casa? Arroz, feijão, massa. Então, é o caseirinho. Sim. É aquela comida bem feitinha, com temperos bem selecionados, né? E diga-se de passagem, toda quarta-feira eu vou na Ceasa lá, faço a seleção dos hortifrutis, dos insumos, para trazer, para classificar, exatamente, para classificar para as lojas ali, né? E tentar servir o melhor para o nosso cliente. Legal. Quantas alimentações tu serve mais ou menos hoje durante o dia? Cara, hoje a gente está servindo em média umas 1.500 refeições nas 4 lojas. Sim, é bastante. Fora os deliveries, assim, que às vezes... O delivery a gente tem 3 lojas, né? Daí, na cantina a gente não tem delivery, mas dá mais ou menos essa média aí. Sim, essa média. Nessa média aí. E levando em consideração a isso, né? A minha tomada de decisão em ter contratado a consultoria é justamente isso, né, cara? A gente chega num momento que a gente não quer ficar estagnado nesse ponto. Eu quero crescer. A minha ideia, a minha intenção, né, é fechar essa parceria pra gente poder pensar pra frente e dar continuidade na evolução.
Se tu parar para pensar ali, a gente estava comentando sobre essa questão do crescimento, por exemplo, dessa geração nossa, e a gente até comentou, por exemplo, dos pais que não tinham essa visão. Essa visão, por exemplo, tua de independente da consultoria, mas buscar um apoio, é exatamente essa visão de crescimento, né? Sim. Porque tu consegue ver que, tipo, eu cheguei num local agora e eu preciso crescer, eu quero crescer mais e tenho condições, mas eu preciso crescer organizado, né? Exatamente. Porque não é só expandir o mercado. Né? Tu tem intenção de abrir franquias ainda, Então, assim? não é a minha intenção a curto prazo. Né? A curto prazo, eu ainda quero ter outras lojas, poder gerar oportunidades de emprego, né, para mais pessoas, formar as previsoras. E a minha intenção a curto prazo é ter uma escola de gastronomia, né, no qual nessa escola a gente vai ter adolescentes de 18 a 24 anos, um estilo jovem aprendiz, onde a gente vai formar essa galerinha e botar para o ambiente de trabalho ali e, né, se tudo der certo, dentro dos madrecitas, porque não, né? Sim. A gente está gerando novas oportunidades, novos talentos ali, né? Então a intenção seria essa. E dar oportunidade, né? Isso, e dar essa oportunidade, né? E além disso, tá sempre frisando a multiplicação do nosso conhecimento. Como é formulado os teus cardápios hoje em dia? Tu que faz, tu tem uma nutricionista que trabalha contigo, né? Um abraço pra Fernanda, né? A Fernanda, manda aí. Fernanda, um abraço, um beijo. Até foi o dia da nutricionista, dia 31, né? Ontem, Isso. Um abraço à Fernanda, meu braço direito praticamente. A Fernanda, ela me auxilia muito na elaboração dos cardápios, mas a gente replica para as lojas. Cada loja tem uma supervisora, uma nutricionista, né? Ou nutricionista técnica, ou nutricionista bacharel, enfim, mas é a nossa supervisora de loja. E através da matriz ali, né, na Bagé, a gente replica o cardápio. A criação do cardápio geralmente é com base na sazonalidade dos produtos, do hortifruti. É padronizado? Isso. Por exemplo, se eu chegar ali na Bagé ou eu for lá no outro, eu vou encontrar... O cardápio vai ser praticamente o mesmo. Que legal. Porém, a gente ainda não tem fichas técnicas implantadas. Sim. Nem sempre a qualidade é o mesmo. Entendi. Então, às vezes, a gente ainda peca nisso, mas se tudo é certo, a gente vai ter uma ficha técnica bem estabilizada. Então, a gente peca um pouquinho na questão dos ingredientes ali da receita. Nem sempre a carne de panela feita na segunda-feira da Bagé vai ser o mesmo sabor que vai encontrar da Ipiranga. Assim. Sim, entendi. Mas a gente tenta trabalhar fortemente para estar sempre equilibrado o sabor. Né? O que é para ti, assim, vender alimento, cara? Porque se a gente parar para pensar, é um ramo bom, porque as pessoas sempre vão estar se alimentando, mas ao mesmo tempo é um ramo exigente, assim, né? Sim. Por exemplo, se tu chega num lugar lá e não é boa a comida, tu não vai e ainda às vezes ainda fala mal. Como é para ti, assim, o que é para ti servir alimento de propósito, já que a gente tava falando assim? Cara, servir alimento, a gente, como eu falei, a gente mexe muito com as emoções afetivas da galera, né? Então isso é incrível. E querendo ou não, né, eu entrando na cantina me fez vivenciar bem mais a questão do meu propósito, porque na cantina, dentro do Marista, o Madrecita Bistrô, ele faz parte da evolução da criança. Esses dias uma mãe ficou emocionada por ver o filho entrando ali com 4 anos no turno integral, né? E depois de 2, 3 meses, né, iniciou com a monitora servindo o pratinho, de 2, 3 meses a mãe foi almoçar, ele já estava servindo no buffet. E ela se emocionou, chorou, quis tirar foto, falou, olha, meu filho está servindo, comendo brócolis, comendo frutinha. Então, eu participei da introdução alimentar da minha filha. Sim. E é incrível quando ela saiu da mamadeira, comendo a primeira frutinha, o primeiro legumes. Então, isso faz parte do processo evolutivo, tanto do vô, ou enfim, que está precisando de uma dieta... e que vai no Madrecita comer uma sopa, uma canja, ou vai comer salada. Tanto do adolescente, que está ali também precisando fazer daqui a pouco uma dieta, questão de regime da academia, vou pesar um franguinho, pegar uma saladinha. Sim. Então, querendo ou não, a gente faz parte da melhor hora do dia dos nossos clientes. Sim. Então, para nós, isso é muito incrível. Porque eles estão no trabalho, estão na escola, e qual é a melhor hora do dia? O intervalo. Sim. E para onde é que vai o intervalo? É no almoço. Então, para mim, isso é muito gratificante. Para a gente
encaminhando aí o nosso assunto, o que tu diria, por exemplo, de conselho para uma pessoa que ela está querendo iniciar agora nesse mesmo ramo que tu? Então... Fala ali para a câmera aí para o pessoal te ver aí. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas não pensa dessa forma. Não é tão simples assim, mas é muito gratificante. A partir do momento que tu entregar, fazer um cardápio com excelência, né? Ou mesmo montar um hambúrguer bem equilibrado, ou uma pizza, e o cliente falar para ti, falar, parabéns, que alimento, né? O alimento a gente lida muito com a emoção da pessoa. Sim. Vai atrasar um delivery para te ver se a pessoa não fica pé da vida contigo, né? Vai atrasar um prato à la carte ali. Sim. Então o alimento é incrível como a gente consegue transformar. Ou deixa a tua mulher sem a janta aí para te ver se ela vai ficar pé da vida contigo. Mas assim, né, não espera muito. Não faz curso achando que vai esperar chegar a melhor hora, né? Vai do jeito que dá. Sim. Abre a cozinha na garagem, se tiver que abrir, né? Liga o delivery ali. Se tiver um ambiente de 25 metros quadrados, tenta transformar ali o ambiente de trabalho, né? Claro, com base sempre nas normas da vigilância sanitária, tudo bonitinho, né? É só questão de dar o primeiro passo. Legal. Conforme o tempo vai se adaptando, vai se melhorando, né? Buscando sempre evolução contínua. Legal, Felipe. Cara, olha só. Primeiro, eu te conheci há pouco tempo, né? A gente tem se conhecido mais, assim, e eu vejo essa tua paixão, esse teu desejo por tudo isso. Então, assim, obrigado por ter vindo. Agradeço demais e desejo, independente da nossa parceria da consultoria, eu vou desejar sempre muito sucesso para ti. Que legal. Porque eu vejo que tu tem esse amor por isso aí, tá? Sim. E quando a gente entende o propósito e coloca o amor em cima disso, não tem como dar errado. Então, com certeza não. Tenho certeza. Te agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tá? Quero te dizer que tu tenha muito sucesso aí e a gente possa... Pessoal, vocês não deixem de conhecer lá o Madrecita, um restaurante de comida caseira, o melhor... Não é um restaurante, é o melhor restaurante de comida caseira de Porto Alegre. Tá bom? Antes de nós encerrarmos, mais uma vez, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a Urbano Cowork, a OL Gestão de Pessoas, a Forever Energy e a POSP. Muito obrigado. Você que também tem empresa e deseja fazer parte de anunciar a sua empresa aqui conosco, entre em contato. Nós vamos deixar todos os nossos parceiros a descrição aqui do vídeo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Deus abençoe a todos.